Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. A Júlia de Fátima Xavier escreveu aqui uma das minhas escrituras preferidas dentro do livro de Mórmon, Éter, capítulo 12, versículo 4. Portanto, todos os que creem em Deus podem com segurança esperar por um mundo melhor. Sim, até mesmo um lugar à mão direita de Deus. Esperança essa que vem pela fé e é uma âncora para a alma dos homens, tornando-os seguros e constantes, sempre abundante em boas obras, sendo levados a glorificar a Deus. Amo essa escritura também. Obrigado, Júlia, por compartilhar. Forte abraço para você. A Terezinha Maria também escreveu aqui. Ontem nós estávamos falando sobre a segunda vinda de Cristo, a festa que Cristo vai fazer, o banquete lá esperando nós. Ela escreveu o seguinte aqui, a Terezinha Maria. Feliz dia do Senhor. Irmão Vanderlei, obrigado por essa linda aula, que nos inspira e nos prepara para a linda festa do Senhor. Quando Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelho entre os santos, humildemente adorando o nosso Rei Jesus Cristo. Gratidão e até amanhã. Amei sua mensagem, Terezinha, obrigado. E tem também aqui a Soile Lima, que escreveu aqui: Bom dia, Vanderlei. Sempre penso que será o que será. Sempre penso que será que estarei pronta e digna para o dia que Cristo voltar? Sinceramente tenho medo, né? De não estar pronta, de estar fazendo alguma coisa errada até amanhã. Obrigado também, Soeli Lima, pela sua mensagem. Na verdade, né? Muitas vezes a gente se sente preparado e muitas vezes a gente não se sente. Podemos imaginar o profeta Isaías, o qual digno ele era, mas quando ele viu o Senhor, olha só, ele pegou e falou: ai de mim, ai de mim. Então, na presença do Senhor, né, a gente vai estar como se fosse nu. O Senhor consegue ver a gente do avesso, tudo que está dentro de nós, né? Quando descrevem nas Escrituras ali que os olhos do Senhor são como fogo, né? É porque o fogo penetra, ele aquece. Então, o Senhor ele consegue ver a gente e aí a gente vai ficar realmente com essa sensação, como Isaías ficou. Mas no momento em que Deus perdoou os pecados ali, ele já não se sentiu incomodado de estar na presença do Senhor. Tá bom? Então a gente tem essa preocupação mesmo porque a gente vê as nossas falhas, é normal. Mas o importante é isso, ficar fazendo o bem, se preocupar em se arrepender, fazer as coisas certas para que quando chegar esse dia realmente nós estejamos preparados, tá bom? E vamos lá na mensagem dessa semana do Vem Segue, a gente vai estudar Isaías do capítulo 40 até o capítulo 49. São 10 capítulos para nós estudarmos essa semana. Eu vou começar aqui hoje no capítulo 40, tá bom? O capítulo 40, né, ele tem 4 tipos de quiasmas diferentes e tem muito assunto envolvido dentro dele. Eu vou ler só alguns versículos aqui para a gente compartilhar, tá bom? Eu vou começar aqui o versículo 1 que diz assim, ó: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Bom, essa parte aqui no hebraico, né, consolai, consolai, são palavras diferentes no hebraico, tá bom? E é lá o sentido da escritura, eu separei aqui, ó. O versículo 1, né, declara: Consolai, consolai, o meu povo, diz o Senhor. O significado original no hebraico é arrepender-se a fim de serem consolados pelos servos do Senhor. Bom, então o sentido dessa escritura aqui, consolai, consolai, significa nós nos arrependermos para sermos consolados por quem? Pelos servos do Senhor. Também pelo Senhor, né? Porque é o Senhor que manda os seus servos. E aqui, já abaixo do versículo 1, ele começa a mencionar que vai mandar os seus servos, tá bom? Para advertir o povo, para que nós possamos nos arrepender. No caso aqui também está falando de Jerusalém, tá bom? E outra coisa bem específica aqui que fala sobre essas testemunhas, no manual do Vem e Segue da semana, fala que nós também somos testemunhas de levar o nome do Senhor, de preparar para a segunda vinda de Cristo. E aí logo abaixo aqui no versículo 3 é mencionado então um profeta que seria levantado para preparar o caminho do Senhor, e esse profeta é o João Batista, tá bom? Então, se você puder ler o capítulo 40 inteiro aí, você vai perceber que se trata aqui de João Batista, né? Quando diz assim: a voz do que clama no deserto, preparai um caminho para o Senhor, endireitai a vereda do nosso Deus, né? Então ele está falando realmente desse profeta João Batista que seria levantado ali
para preparar o caminho do Senhor, tá bom? Então esse capítulo 40 ele é muito rico e quando a gente entende do que está falando, a gente começa a entender mais as palavras de Isaías aqui. Então nós somos essa testemunha e nesse capítulo fala de chamar profetas como testemunhas ali para que o povo, advertir o povo para que eles possam se arrepender. Bom, no versículo 6 eu achei bem interessante porque fala assim, ó, a voz que diz, clamai, e disse ele, o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a benignidade como as flores do campo. Seca-se a erva, e cai as flores, soprando nelas o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai as flores. Porém, a palavra de nosso Deus subsiste eternamente, ou seja, a palavra de Deus vai ser eterna. Aqui, ele dá, quando pergunta, clamar ao Senhor, né? Mas o que nós devemos clamar ao povo? Aí ele fala que todo o povo é erva, né? Que são como flores. Sabe quando vem aquela chuva ali naquela região onde Isaías estava pregando? Era assim, quando vinha uma chuva, enchia de vida ali o deserto, né? Aquelas flores nasciam assim. Quem gosta de assistir Discovery Channel ou outros canais, vê que em alguns lugares tá deserto ali, mas quando chove, floresce, cresce flores, tudo ali fica lindo, tá bom? Mas logo o que acontece? Aquelas flores vão murchar, não vai ter mais chuva, vão murchar, vão secar e passa o vento e leva tudo, né? Elas ficam esturricadas. Então ele está falando aqui que toda a carne é erva, ou seja, até mesmo pessoas que se acham bonitas, lindas, né? Ou se acham demais, também vão secar. As coisas, nosso tempo aqui na Terra, ele é passageiro, é isso que está falando, vai passar, tá bom? E aí ele fala como um vento, né? Vai passar como esse vento e vai levar. O que permanece para o Senhor para sempre é a palavra do Senhor. Esse é o sentido aqui. Também no hebraico aqui, eu queria compartilhar aqui no versículo 7, né? Quando tem uma palavra em hebraico aqui que está diferente no original. Quando diz aqui, ó, seca a erva e cai as flores, soprando nela o Espírito do Senhor. Essa parte aqui, Espírito do Senhor, a palavra Espírito é a mesma em hebraico para a palavra vento, tá bom? Então a gente poderia traduzir assim, soprando nelas o vento do Senhor, ou vento pelo Senhor, que dá mais certo o sentido do vento por causa que está falando das ervas que estão secas, que caiu as flores e o vento vai levar. Tá bom? Então tem esse sentido aqui também no versículo 7, uma nova tradução aqui do significado da palavra. Vamos continuar aqui, deixa eu ver aqui, o versículo 28, tá bom? Versículo 28 em diante aqui, para finalizar a mensagem de hoje, para não ficar tão grande. Aqui vai falar sobre, descreve a vontade do Senhor em dar força àqueles que obedecem os seus mandamentos, tá bom? Então ele promete forças aos cansados, àqueles que estão desanimados, mas ele está falando mediante a obediência. Aqueles que obedecem ao Senhor e buscam ao Senhor vão ter suas forças renovadas, tá bom? Então vamos lá para o versículo, a partir do 28 até o 31, que é o fim do capítulo aqui, né? Vai dar o quê? 4 versículos só. O versículo 28 diz assim, ó, porventura não sabes, porventura não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Quando fala que não se dá para esquadrilhar o entendimento, é que não dá para calcular a inteligência de Deus. É muito superior, nós não temos nem ideia do que é isso. Tá bom? E aqui ele fala, né, que ele conhece, o Criador conhece os confins de toda a terra e que ele nunca se cansa e nunca se fadiga, tá bom? A força do Senhor é ilimitada, é isso que está falando aqui. E é essa força que nós devemos buscar. Olha o que ele fala aqui, ó, a partir do versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica a força aos que não têm vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águia, e correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Bom, esses versículos aqui, tá bom? Eles são um quiasmo. Quando eu estiver explicando Isaías, versículo por versículo, eu vou pegar aqui, porque o capítulo 40 tem 4 quiasmos aqui.
Eu até gostaria de explicar cada quiasma aqui, o significado, mas não dá tempo, né, de nós fazer. Mas quando eu estiver fazendo um estudo mais aprofundado, versículo por versículo, eu vou pegar essas partes e tá explicando aqui, tá bom? Então, continuando aqui, né, esse versículo eles são muito bons porque fala dessa buscar a força do Senhor. Tem um sentido aqui, também no hebraico, que a palavra fica diferente. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui, ó, versículo 31, quando diz aqui, ó, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Esse esperar no Senhor aqui, no hebraico original, né, tá escrito de maneira diferente. Esperar no Senhor lá no hebraico significa antecipar, tá bom? Antecipar de antecipação. Sabe quando você tem um cartão de crédito, você vai lá e antecipa um dinheiro, você vai gastar um dinheiro que não é seu, depois você tem que pagar. Aqui, o sentido da palavra é antecipar. Você vai pegar uma força que não é sua, não que você tenha que pagar. Aliás, o Senhor ele falou que renova a força de quem obedece os seus mandamentos. Tá bom? Então, se nós obedecemos e buscamos ao Senhor, nós vamos receber essa força e ser renovados. Tá bom? Ele vai dar força ali aos cansados e multiplicar aquele, né, dar força àquele que não tem vigor. É esse o sentido da escritura aqui. Então, quando diz aqui, ó, espera no Senhor, significa confiar em Deus. Também tem esse sentido, né, de antecipar, de confiar na força de Deus e não na nossa, tá bom? É esse o sentido aqui. Agora, só para finalizar aqui, eu gostei muito quando ele fala sobre buscar essa força no Senhor, que ele dá força ao que não tem vigor nenhum, aquela pessoa que dá desfalecida ali, fraco, ele dá força ao cansado, ao fraco aqui. Esse é o sentido da escritura. E eu gosto muito quando ele fala, né, sobre como asas, né, de águia, que ele fala dessa renovação, vou falar disso daqui a pouco. Só quero compartilhar aqui o que o Elder Jeffrey Holland falou a respeito desse versículo aqui. Ele diz assim, ó: vi realizada em minha própria vida a promessa de que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, que nem se cansa e nem se fadiga, ou seja, a força do Senhor ela é imensurável, né? É infinita, ele tem toda a força. E aí ele continua dizendo aqui, sou uma testemunha de que ele dá força aos cansados e multiplica a força aos que não têm vigor nenhum. Olha só que interessante, o próprio Jeffrey Holland, né, explicando esse versículo aqui, eu gostei. Mas me chamou muita atenção que renovar essas forças ele comparou com uma águia. E aí eu quero compartilhar com vocês como a águia, né, ela renova as suas forças. A águia, ela tem a idade média de viver até 70 anos. Ela pode chegar à idade de 70 anos. Mas quando ela tem 40 anos de idade, tá bom? Ela tem que tomar uma decisão, senão ela não vai viver mais. Quando ela chega aos 40 anos de idade, o seu bico, com o tempo, ela vai encurvando. E aí, quando o bico vai encurvando, fica muito difícil dela conseguir rasgar, né, e arrancar pedaço das suas presas, né? Porque a águia, ela se alimenta de outros animais, né? Então, fica difícil dela se alimentar por causa do bico. Então, ela vai acabar ficando sem comer, porque cada vez mais o bico dela vai se encurvando, né? E aí ela fica sem conseguir comer. E outra coisa que acontece na águia, quando ela está com uns 40 anos de idade, é que ela já não consegue voar tão alto, porque as suas penas estão tão grossas e pesadas, né, que é muito dificultoso para ela ficar muito tempo voando, e até para alçar voo, né, para pegar a presa e voar, então com um peso a mais, fica muito mais difícil. Outra dificuldade da águia, quando ela está com 40 anos de idade, é que as garras dela, as unhas, né, como nós conhecemos a garra dela, elas estão mole. Então, facilmente a presa consegue escapar, né? Vocês já devem ter visto aí filmes, né, das águias. Até no mar ela consegue pegar peixe. Ela vê o peixe lá, ela vai lá e uma vez só que ela bate a garra ali, ela sai levando o peixe. Só que já com a idade de 40 anos, a unha dela, né, essas garras estão mole. Então ela deixa escapar muito alimento, né? E ela precisa de alimento para sobreviver. Então nessa época, com 40 anos de idade, ela tem que tomar uma decisão, tá bom? Para que ela possa viver mais 30 anos. Então o que essa águia faz? Ela sobe até o cume de uma montanha, né? Em um penhasco.
e ela vai lá, acha um lugar onde ela possa ficar. E ali ela vai se renovar. Esse processo de renovação da águia, ela dura 150 dias, tá bom? Ou seja, aproximadamente aí 5 meses ela vai passar por uma renovação. Primeiro, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o seu bico, que já está encurvado, e ela vai ficar dando pancada ali no rochedo, né, na montanha, até o bico dela ficar mole e cair, tá bom? E isso é uma dor imensa, né? Imagina ficar batendo o bico ali na rocha ali até amolecer e cair esse bico. Quando esse bico cai, ela tem que esperar renovar e nascer um novo bico ali. E aí, com esse novo bico que nasceu, ela vai arrancar então as suas próprias garras, as unhas, unha por unha, tá bom? Ela arranca todas as suas unhas. E novamente ela espera esse processo, novamente crescer novas garras ali firmes. Então, com essas garras e com seus bicos agora, ela começa a arrancar suas penas, ela arranca todas essas penas pesadas, né, que ficaram grande demais com o tempo, né, muito grossa, então fizeram com que ela ficasse muito pesada. E por isso ela estava tendo muita dificuldade de voar, ainda mais se fosse conseguir carregar alguma presa, né, para abater ali. Então ela arranca todas essas penas. E aí então cresce nela novas penas novamente. E aí então, após esses 5 meses, 150 dias, né, de renovação, ela está pronta para alçar voo, para começar de novo. E a partir desse momento, ela vai ter mais 30 anos de vida. Tá bom? E aqui o Senhor diz, né, que Ele vai renovar as nossas forças. Ele vai nos dar força ao que não tem vigor, né? Ele vai renovar a nossa força como da águia. E a águia ela tem que passar por esse processo. E a casa aqui de Judá também vai ter que passar por esse processo. Por isso que o Senhor está falando isso. Eles vão ter que ir para o cativeiro, sofrer, para que eles possam se renovar, se tornar um novo povo. Tá bom? Então o Senhor vai fazer eles passarem por esse cativeiro. Bom, mas o sentido da mensagem aqui, né, é que nós possamos ver o que é que está nos atrapalhando de voar como uma águia, tá bom? De chegar ao reino celestial e morar com Deus, né? Nós somos águias e estamos aqui para voar, mas às vezes nós podemos estar aí todo estragado, com o bico torto, né? Com as unhas mole, com asas, né? Com as penas ali tão grossas e pesadas que estão nos dificultando de voar. Então nós precisamos arrancar essas penas grossas. E talvez essas penas grossas, esse peso que você está carregando, talvez seja um relacionamento abusivo, talvez seja alguém que maltrata você, talvez seja pessoas que fazem você pecar, você tem que se distanciar dessas pessoas, tá bom? Então nós precisamos se renovar como a águia, para que o Senhor renove as nossas forças. Então a escritura ela é bem clara, né? Diz assim: mas os que esperam no Senhor. Então, novamente, a palavra esperar no Senhor aqui significa aqui antecipar, né? Aqueles que buscam uma força que não é nossa, a gente tem que buscar força em Deus. Você acha que é fácil para a águia, né, criar um novo bico, arrancar suas próprias garras, arrancar suas penas ali, né, que faz parte do seu corpo? Quando ela arranca, sangra. Não foi fácil para ela, né? Mas o Senhor, Ele fala, busca força em mim. Não está prometendo que vai ser fácil, né? Mas busca força no Senhor. Tira os pesos que está em você, que te impede de voar mais alto, que te impede de chegar no reino celestial. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.